Ótimo. Boa Valeu. noite para vocês, viu, gente? Pessoal, um beijão. Vamos... Tchau, Chico, querido. Até Obrigada. mais. Tchau, Tchau, gente. Laurinha. Obrigada, Boa Chico. noite, Valeu. gente. Até Tchau, mais. Laura. Tchau, tchau. E aí, gente, tudo bom? Tava todo mundo aqui na oficina? Eu tava nas duas, não sei nem como que eu consegui. Boa noite, eu tava. Que é isso? Nas duas ao mesmo tempo? Essa aí eu achei demais. Deixa eu mandar uma mensagem no grupo, porque para o pessoal vir. Para poder já irem entrando, né? Para a gente começar. Oi, gente, hoje a Carol ela não vem, não, porque ela precisou viajar na quarta noite, agora, e aí ela não ia conseguir dar aula a tempo, dar aula antes de ir, porque era o mesmo horário, sabe? O horário coincidiu. E aí, por isso ela pediu para que eu viesse. Daí vocês sabem, né? Eu e a Carol, a gente tá sempre conversando, sei de tudo que tá rolando aí na aula, ela sabe de tudo que tá rolando na monitoria, então vai dar certo aqui a aula também, viu? Hoje a gente termina transporte, porque vocês já viram difusão, depois vocês viram osmose, né? E agora faltam dois outros tipos de transporte. Na verdade, são três. Mas. E aí a gente discute hoje. Pode ser? Ó, vou começar, porque senão a gente vai ficar sem tempo. Mas o pessoal geralmente está entrando mais no meio da aula? Como é que está sendo? Atrasam bastante. Ah, tá. Então a gente começa, né? Porque a gente já vai seguindo. Oi, Guilherme, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ó, gente, eu vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo? Sim. Sim. Ai, que bom. Gente, então tá. Vamos lá. Então, quando a gente vocês estavam estudando aí com a Carol, transporte através da membrana, até agora a gente viu duas coisas, né, de transporte. Todos eles são processos passivos, né? Fazem parte do transporte passivo. Vocês lembram o que é transporte passivo? É que eles passam sem gastar nenhum tipo de energia? Isso, exatamente. Não gasta energia para que esse transporte aconteça. Então, qual que é o objetivo final quando acontece transporte passivo? Quando você fala de concentrações? É igualar concentrações, né? Então, olha só. Tem a difusão simples. A difusão simples é quando passa soluto, né? Então, vocês lembram de soluto e solvente. Quando passa o soluto de um meio que tem uma concentração muito grande de soluto para um meio que tem uma concentração baixa. Então, onde tem muita concentração, essas moléculas de soluto vão querer passar para onde tem pouca, para a concentração igualar. Quando acontece a difusão simples, essas moléculas elas conseguem passar pela membrana plasmática. Então, elas não vão precisar de nada para ajudar elas a passarem. São geralmente moléculas muito pequenininhas, não são moléculas polares, né? Geralmente são moléculas, além de pequenas, elas não podem ter carga, porque a molécula ela vai passar pela membrana. Então, para ela passar pela membrana, se ela tiver carga, ela não vai passar ali dentro bem. Vocês lembram que o interior da membrana, ele interage bem com o quê? Ou ele interage mal com o quê? O interior da membrana, vocês lembram que ele é apolar? Que
se ele é hidrofóbico? Se o interior da membrana é hidrofóbico, uma coisa que interage bem com a água não interage bem ali no interior da membrana, né? Então, não passaria com facilidade. Por isso que, às vezes, tem moléculas que são pequenininhas, mas que elas são carregadas, então que elas não vão passar ali pela membrana. E aí, depois, a gente tem a osmose. Vocês lembram do que é a osmose, né? A gente discutiu muito na semana passada, lá na monitoria. Lembra, gente? Osmose é quando acontece a passagem de água, né? E aí a água, o objetivo quando acontece essa passagem vai ser de igualar as concentrações da mesma forma. Então, a água, ela vai de um meio onde está pouco concentrado de soluto, né? Então, tem uma concentração baixa de soluto, vai para um meio onde tem muita concentração de soluto, né? Para poder as concentrações ficarem iguais. Porque se a água é o solvente, então ela tem que ir do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado em soluto. Beleza? Gente, vocês têm dúvida nesses dois tipos de transporte? Ou eles vocês acham tranquilo? Pode lembrar só um pouquinho a osmose, que eu não consegui ouvir. Posso lembrar a osmose. A osmose é quando acontece, ela é um transporte passivo, né? Então não acontece o gasto de energia. E vai acontecer a passagem de água. Então, quando a gente está falando da difusão simples, a gente está falando da passagem de soluto, né? A água ela é um solvente. Então, na osmose, a água vai passar de um lado para o outro. A água, se a gente quer igualar as concentrações, pensa uma coisa, você tem um meio muito concentrado e um meio pouco concentrado. A água, sendo solvente, ela vai querer ir para qual lado? Se ela quer igualar as concentrações. Para o mais concentrado, né? Isso, não, se ela quer boa. igualar. Calma aí, você Mas, falou... mas o intuito não é igualar. Se ela quer igualar, ela deveria ir para o menos concentrado. Mas olha só. A gente está falando da concentração... Quando a gente está falando assim da concentração, nesse caso, né, a gente está falando da concentração de soluto. Então, quando a gente fala da concentração de soluto, o soluto é aquilo que está ali dissolvido. Então, são essas bolinhas que estão aqui, né? Olha só, tá vendo nessa imagem que tem aqui, né? Esse copo tem uma membrana semipermeável aqui no meio. Tá dando para ver aqui? Vocês conseguem ver meu mouse? Tá. Então, olha só, a gente tem uma membrana semipermeável aqui. E aí, significa que só passa água, né? Só passa... Pior que nesse caso aqui, passou eu peguei uma imagem que está passando os dois, né? Mas olha só. Nessa membrana aqui, essa molécula de açúcar aqui... Não, gente, só passa água. Essa molécula pequenininha aqui, ela é de água. Vocês estão vendo essa bolinha grande aqui, que está indicando, falando que é uma molécula de açúcar? Então, você tem um lado do copo que tem uma concentração muito grande de açúcar e um lado do copo que tem uma concentração muito pequena, tá vendo? Aqui você tem uma bolinha só e aqui você tem 4. Concorda? Concordo. Então tá. Então agora vai acontecer a osmose. O que acontece? A água só que vai passar. Então, se a gente quer igualar as concentrações, vocês concordam que para ficar a mesma quantidade de água para uma quantidade de açúcar, olha só, vai ter que ter mais água do lado de cá? Se desse lado de cá tem mais açúcar? Para a concentração ficar igual? Sim. Então a água ela vai passar para cá. Então, esse lado de cá, ó, ele vai ficar com mais água do que o lado de cá. Mas ele vai ficar com mais água porque tem mais açúcar. Então, esse lado estava mais concentrado. Mas como ele estava mais concentrado em açúcar,
não em água, então a água vai para lá, porque a água ela é o solvente, então a água ela está dissolvendo aquelas moléculas ali. Deu para entender? Ficou mais claro? Sim. Sim? Ai, que bom. Então, gente, isso é uma coisa para vocês sempre pensarem. Quando a gente está falando da difusão, então, tanto na difusão simples, depois a gente vai ver hoje nessa aula ainda a difusão facilitada. Nesses dois tipos de difusão, vai acontecer a passagem do soluto. Então, quando é o soluto que está passando, quando é essa bolinha grande que está passando, nesse caso aqui, nessa imagem aqui, é só essa bolinha que está sendo representada, né? Mas quando é o soluto que está passando, ele vai para de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, porque ele quer igualar as concentrações. Agora, quando a gente está falando da osmose, a gente está falando da água. Então, a água, ela não é a bolinha grande, a água é a bolinha pequenininha, né? A água que está ali dissolvendo naquela solução. Então, a água, ela vai ter que ir para onde tem mais soluto. Então, que é onde a concentração está maior. Porque a água não é a bolinha grande que está passando, não é o soluto, é o solvente. Beleza? Beleza. Dá, às vezes, um nó na cabeça, né, gente? Eu sei que dá. Então, se não ficar beleza, então, se durante a aula vocês forem pensar de novo e falarem assim, acho que não é isso, acho que eu não entendi. Vocês podem me falar que eu volto, tá? Vou passar, então. Olha só, gente. Então, depois a gente tem o transporte, continuando no transporte passivo, né, que é o transporte que não tem gasto de energia, a gente tem a difusão facilitada. O que é a difusão facilitada? Ela vai ser o transporte de soluto a favor do gradiente de concentração, facilitado por proteínas transportadoras. O que é isso? A gente tem algumas moléculas que elas são grandes, né? E que elas não vão passar ali na membrana com facilidade. Podem ser moléculas tipo íons. Por que os íons não passam com facilidade pela membrana? Falei isso no início aí da aula. Vocês lembram? Porque é apolar. Porque ele é polar, né? A membrana é apolar, o interior dela. O interior dela é apolar, né? Mas porque ele é polar, então ele está interagindo muito bem com a água. A água está do lado de fora e do lado de dentro, ela não está lá dentro. Então, por que o íon ele vai ter muita dificuldade para passar pela membrana? Então, ele vai precisar que alguém ajude ele a fazer isso, né? E não é só o íon, né? Por exemplo, a gente tem a glicose. A glicose, gente, ela não é íon, né? Ela é uma molécula, só que ela é uma molécula grande. E por causa disso, por ela ser uma molécula grande, ela não vai passar com facilidade para dentro da célula. E a gente precisa de muita glicose dentro da célula, né, gente? Vocês lembram qual que é a função da glicose lá dentro? Da célula? A glicose, ela quebra moléculas? Não, a glicose, ela vai ser quebrada para poder obter energia. Então, no processo chamado respiração celular, né? Então, na respiração celular, a glicose que está lá, que vai passar para dentro da célula, né? Então, a gente come, a gente se alimenta. A glicose que a gente obtém da nossa alimentação, ela vai passar para dentro das células e lá dentro da célula, a célula vai quebrar essa glicose e aí, na respiração celular, né? Então, precisa de oxigênio também. E aí a gente vai obter energia para a gente conseguir fazer as coisas. Porque senão a gente não tiver energia, a gente não faz nada. E aí, gente, então, quando a gente tem a difusão facilitada, a gente tem proteínas transportadoras, que são proteínas que ajudam essa passagem de determinadas moléculas. Então, aqui nessa imagem, a gente tem dois exemplos. A gente tem um exemplo que é um canal
essa proteína aqui, essa primeira, é um canal... Vou mudar aqui que a minha tela ela fica meio cortada. Essa proteína aqui é um canal, né, onde as moléculas vão passar por aqui. Então, a molécula que não passaria bem aqui, ó, aqui é um ambiente, esse canal é um canal adequado para que a molécula passe e consiga entrar dentro da célula, entrar ou sair, né? E aqui nesse outro lado, a gente tem um outro tipo de proteína, que é uma proteína carreadora. O que que ela vai fazer? Ela está aberta assim, aí a molécula vai entrar ali dentro dela e ela vai fazer assim, ó. E aí vai jogar a molécula lá para dentro. Ou então o contrário, né? Então, essas proteínas são muito importantes, gente. É muito importante a gente ter essas proteínas na membrana plasmática. E tem um ponto também, é que elas são específicas. Então, ela não passa qualquer coisa nela, né? Você tem uma proteína que é transportadora, por exemplo, de glicose. Então, quem vai passar ali vai ser a glicose. Então, por isso que tem aquela seletividade da membrana, né? Então, você vai ter essas proteínas que você precisa desse transportador de determinadas moléculas, porque dependendo se você não tiver o transportador, muita coisa ele não vai entrar. Beleza? Professora, a difusão facilitada, ela serve somente para soluto ou para solvente também? Solvente, né, no caso. Ela é para soluto. Quando a gente está falando de solvente, a gente está falando da osmose, né, que é a passagem de água. Mas a difusão, tanto a simples quanto a facilitada, é soluto. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Olha só. Deixa eu passar aqui. Aí eu peguei aqui um exemplo, gente, olha só. Fiz uma imagem aqui de exemplo. Usei todas as minhas habilidades artísticas para fazer essa imagem. Foi a de colagem, não foi artística, não. Mas aí, olha só, gente. Você tem um meio. A gente, por exemplo, vamos dar um nome para essa molécula. Vamos falar que ela vai ser essa bolinha, vai ser uma bolinha de glicose, né? É ótimo usar a glicose, porque a glicose, como ela é muito útil na nossa célula, e como a gente sabe muito bem para que ela serve, todo mundo sabe que é bom ter glicose dentro da célula, né? Porque senão a gente não vai conseguir respirar, fazer respiração celular, e a gente não vai ter energia, e aí não dá para fazer nada. Mas aí, olha só, então essa bolinha azul vai ser a glicose. E aqui a gente tem uma proteína que é transportadora de glicose. Então, olha só, do lado de fora da célula, que é o meio extracelular, tá muito concentrado, né? Olha só o tanto de bolinha azul que tem. Tá mais concentrado. E o lado de dentro tá menos concentrado. Então, para onde que ela quer ir? A glicose. Ela quer ir para o lado de dentro da célula, né? Para que essas concentrações se igualem. Então, você vai ter essa proteína que ela tá lá abertinha. Aí, essa glicose aqui, ela vai entrar aqui dentro, né? Quando ela entra lá, ela encaixa muito bem. Quando ela encaixa muito bem, a proteína já faz assim e já libera ela para o lado de dentro da célula. E aí, passou a glicose para o lado de dentro. Beleza, gente? Fica dúvida nisso? Professora, como que eles descobriram que a glicose fazia isso? Agora eu fiquei curiosa. Eles pegaram algum corpo humano com algum microscópio e ficou lá observando? Olha só, a gente não consegue ver, por exemplo, com um microscópio, né? Até se você for pegar a microscopia óptica, a gente não consegue ver, enxergar essas coisas. Então, muitos desses modelos que a gente vê são modelos representativos. Hoje em dia, né, a gente tem técnicas de microscopia um pouco mais, a gente tem microscopia mais avançada, que a gente consegue ver algumas estruturas da célula um pouco melhor.
Mas, assim, muitos desses exemplos que vocês vão ver por aí, eles são modelos, né? Assim, então, são representações que a gente faz. Mas tem uma série de experimentos que são realizados, né, para que você chegue nesse modelo. Então, para que você vire e fale assim, olha, a glicose, você está falando da respiração celular? Isso. Por exemplo, tem uma série de experimentos, né, que vão ser feitos para que chegue para a explicação da respiração celular. Então, não foi uma coisa, Amanda, que viraram e falaram assim, não, acho que tem uma coisa que está acontecendo aqui, pegaram um super ultra microscópio e observaram lá uma molécula, gente. Um dia vocês perguntem isso para os professores de química de vocês, para vocês verem. Uma molécula, ela é muito pequena, a gente não consegue ver uma molécula, né? Elas são muito pequenas. Então, os experimentos que são feitos, eles são vários mesmo, assim, são anos de estudo e de pesquisa para poder conseguir montar esse modelo de como que os processos na célula acontecem, né? Então, como que as reações acontecem, quais reações dentro da célula que acontecem, né? Então, quais proteínas que vão participar do processo. Então, assim, é um processo que ele é muito longo, ele é cheio, né, de erros e de acertos para poder chegar nesse modelo final. Então, você pode ter certeza que não é uma coisa que é observada, né? Assim, a gente não consegue ver, você não consegue enxergar uma glicose sendo quebrada ao vivo. Assim, igual a gente veria num filme, né? Uma hora, gente, eu vou tentar fazer isso. Eu vou pegar umas imagens para vocês. Eu levo na monitoria amanhã, de microscopia eletrônica, que é a microscopia que você consegue ver mais coisa para vocês verem como que a gente enxerga algumas coisas dentro da célula. E aí vocês vão ver, inclusive, a membrana plasmática na microscopia eletrônica. Olha só, que aqui a gente vê mais de perto. A gente não consegue ver ela desse jeito que ela está representada aqui. Ela fica tipo um espaço que você sabe que ela está ali. Mas você não consegue ver essas caudas aqui do fosfolipídio, essas coisas. Vou levar para a monitoria, tá? Que aí eu mostro para vocês. Vou continuar aqui, viu, gente? Para poder a gente prosseguir com a matéria. Que aí a gente termina hoje, termina transporte. Gente, então aí depois, né, que a gente falou dos tipos de transporte passivo que existem, então, os transportes que tendem a igualar a concentração, a gente às vezes pode ficar achando que o objetivo da vida é igualar a concentração, que tudo tem que ser igual. Mas não é bem assim que acontece. Muitas vezes, a gente precisa ter uma diferença de concentração dentro e fora da célula, né? Não muitas vezes a célula precisa manter uma diferença de concentração de determinadas substâncias para que a célula funcione de uma forma boa. Então, para isso, a gente tem um tipo de transporte que é chamado transporte ativo. O transporte ativo, então, como eu falei com vocês, ele vai ser contra o gradiente de concentração, né? Então, isso significa que ele não vai querer igualar as concentrações, ele vai querer fazer o contrário disso. E aí, para fazer isso, a célula vai ter que gastar energia, porque se a tendência natural é
onde as concentrações se igualarem, se a célula quer manter essa diferença, então vai ter que se esforçar para isso. Para ela se esforçar para isso, ela vai gastar energia. E aí, a gente tem algumas moléculas, a gente tem algumas proteínas que vão ser importantes para fazer esse processo. Então, para que esse transporte das moléculas mantenha, né, a concentração diferente dentro e fora da célula, a gente vai ter proteínas específicas. E aí, assim, as questões adoram cobrar isso, questão de transporte, porque a gente tem uma proteína, um tipo de transporte ativo que acontece nas nossas células, que ele, assim, é muito famoso porque ele é super, super importante, que é a bomba de sódio e potássio. Toda vez... Vocês já ouviram falar na bomba de sódio e potássio? Alguma vez na vida? Não? Olha só. Eu pergunto para vocês porque às vezes vocês podem ter ouvido algum exercício que vocês já viram, alguma coisa assim. Porque essa bomba de sódio e potássio ela é muito famosa, ela gosta de aparecer em todos os exercícios, em várias questões ela aparece. Mas quem que é ela, gente? Toda vez que vocês forem ver o nome bomba para falar de proteína de transporte, vocês podem ter certeza que a gente está falando de um transporte ativo. Então, é um transporte que gasta energia para acontecer. Tá? Então, sempre que tiver bomba, vocês podem associar com o transporte ativo. Tem várias questões que colocam isso mesmo. Assim. Colocam, tem uma bomba se referindo a uma proteína de transporte, e a partir disso você já teria que saber que aquilo é um transporte ativo. Então, gente, olha só. Essa imagem aqui é um GIF, então tá mexendo sem parar. ATP, vocês estão vendo que vai aparecer um ATP aqui daqui a pouco. Ó. Tá vendo esse ATP que apareceu aqui? ATP é uma molécula muito energética. Então, toda vez que vocês verem ATP, significa energia, né, dentro da célula. Então, quando você gasta um ATP, significa que você gastou energia, tá, dentro da célula. E quando você gera ATP, significa que você gerou energia. Então, olha só, na bomba de sódio e potássio, vocês estão conseguindo perceber o que está acontecendo com as concentrações de dentro e de fora? Olhando para essa imagem, o que vocês conseguem ver? Estão separando? Estão separando, né? Parecem que eles querem colocar todos os sódios de um lado e todos os potássios do outro, né? E assim, o que essa bomba quer mesmo, ela quer colocar os potássios do lado de fora, o sódio do lado de fora, o sódio é o Na+, que é esse amarelinho. E o potássio que é colocado do lado de dentro. E vocês conseguem ver que, olha só, saíram 3 sódios aqui e vão entrar 2 potássios. Vocês viram? Sim, mas não deveria ser uma entrada proporcional? Tipo, 3 um lado, 3 do outro. Boa! Olha só que interessante. Nessa bomba de sódio e potássio, ela quer manter a diferença de concentração, né? Então, ela quer que fique mais sódio do lado de fora e mais potássio do lado de dentro. Só que aí, olha só, vocês estão vendo que isso são íons, né? Íons porque elas são carregadas aqui, esses átomos de... Então, aqui você tem um íon de Na+, né? Então, o íon de sódio, aqui você tem o K+, que é o potássio. São íons. Então, eles têm carga. Então, toda vez que você manda 3 cargas positivas para fora, você está mandando 2 para dentro. Isso significa que vai ter um lado que vai ficar mais positivo do que o outro, concorda? Sim. Então, olha que legal. Por causa disso, quando acontece esse tipo de transporte,
o lado de fora da célula, ele vai ficar positivo, porque tem mais positivo nele. E por ter menos positivo do lado de dentro, então do lado de dentro vai ficar negativo. Então, isso faz com que você crie uma diferença de cargas do lado de fora para o lado de dentro da célula. E aí, é isso que a gente chama de... Você vai criar um potencial de membrana. Essa diferença, né, de cargas. Então, você tem um lado positivo e você tem um lado negativo. E aí, gente, isso vai ser super importante, sabe para quê? Para passar o impulso nervoso. Então, a bomba de sódio e potássio, ela vai ser super importante para manter esse potencial. Então, para manter essa diferença de cargas do lado de fora para o lado de dentro. E aí você consegue passar o impulso nervoso. Olha que chique. Então, se não tem esse transporte ativo, a passagem do impulso nervoso fica super comprometida. Interessante, né? Deu para entender isso que eu falei? Deu sim. E aí, gente, olha só. Para que essa proteína faça esse movimento, então, para que ela faça esse movimento de mandar o sódio para fora e o potássio para dentro, para que ela mexa, vai ter que dar energia para ela. Porque se não der energia, ela não vai mexer. Né? Porque a tendência natural não é que isso aconteça, não é que você crie uma diferença de concentração, né? Tá doida para ficar igual. A célula tá doida para ficar igual, só que para ela funcionar não pode ficar igual, então por isso que não fica. Então por isso tem que ficar gastando energia, a célula tem que ficar se esforçando ali para poder manter essa diferença de potencial. E aí, gente, vocês vão ver, a gente vai fazer uns exercícios amanhã com a bomba de sódio e potássio, e aí vocês vão ver que vai ser bem tranquilo. Aqui tem uma outra animação, né, que tá mostrando, só que eu não sei por que ela não tá mexendo, porque antes ela tava. E aí ela não quis mexer essa outra aqui. Mas ela ia mostrar a mesma coisa que tá mostrando essa outra aí, só que eu acho que ela era mais devagar, por isso que eu tinha colocado ela. E que essa aqui você não consegue terminar uma frase, né, antes de falar. Mas acho que vocês viram tantas vezes que deu para entender. Se vocês quiserem, depois eu mando lá no PowerPoint. Eu posto o PowerPoint lá para vocês e vocês conseguem ver com calma. Ou então até no YouTube, né, que como a aula é postada, vocês conseguem acompanhar por lá a animação também. Mas isso tem na internet. Peguei isso de lá. E aí, gente, olha só. Os processos mediados por proteínas, eles já foram... A gente estudou, então, todos eles. A gente viu a difusão facilitada, né? E o transporte ativo. Então, que a gente viu aqui a bomba de sódio e potássio, né? A gente viu processos que foram igual a difusão simples, né? Que você não tem uma mediação de proteínas, então na difusão simples o soluto ele passa diretamente pela membrana. E a gente viu a osmose, que é a passagem de água, né? E aí, só que não para por aí, né, gente? Quando a gente acha que acabou, não acabou. A gente tem os processos que eles são mediados por vesículas. Vocês sabem o que é uma vesícula? A vesícula, ela é tipo essa bolsinha aqui que está aqui no final. Tá vendo? Vocês conseguem perceber alguma semelhança dela com a membrana plasmática? Da estrutura dela com a estrutura da membrana plasmática? Ela deixa um lugar mais concentrado e outro menos? Nesse caso, na verdade, não é bem da concentração que a gente tá falando.
Porque agora, nesse caso, nesses processos mediados por vesículas, a gente não precisa pensar muito em concentração, não, tá? Mas eu queria saber de vocês, na estrutura mesmo dela. Vocês conseguem perceber que é a mesma coisa aqui da membrana plasmática para aqui, para a vesícula? É a mesma bicamada? Dá para Só notar? que num lado parece que tem mais e no outro parece que tem menos, no próprio círculo. Parece que tem menos, mas é porque ela fica pequenininha, né? Se fosse uma microcélula, ia acabar ficando assim, que ia ter um espaço pequeno. Mas o que eu queria falar com vocês, gente, é que a mesma composição, as vesículas, elas vão ser formadas a partir da membrana plasmática. Então, olha só. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma endocitose. Endo significa dentro. Então, a gente, se é uma endocitose, é para dentro da célula. Então, olha só. A membrana plasmática está assim. Acompanha aí. Eu estou fazendo aqui com a mão, mas tem uma imagem ótima. A membrana plasmática está assim, né? Aí, tem algumas moléculas que estão ali na superfície. Então, tem uma quantidade boa. E a membrana, ela vai começar a invaginar, então ela vai começar a entrar para dentro, formando essa bolsinha, ó, até que ela mesma feche aqui e ela se destaca da própria membrana. Então, a membrana depois continua bonitinha aqui com os fosfolipídios dela e uma parte do que era a membrana aqui, ela vai ficar formando essa vesícula. Então, você forma uma bolsinha a partir da membrana plasmática e tem coisa dentro dessa bolsinha. E essas coisas que estão dentro dessa bolsinha são coisas que precisam também passar para dentro da célula e que vão passar só que por esse processo, né? Que é mediado por vesícula. Deu para perceber que isso acontece aqui? Essa invaginação da membrana, e aí que ela forma a vesícula aqui? Sim, deu para perceber. Mas ela vai fazer isso para quê exatamente? Porque ela quer passar alguma coisa para dentro da célula. Então, por exemplo, olha só. Tem 3 tipos de endocitose, né? Passar essas coisas para dentro. Você tem a passagem de algumas partículas sólidas, que são partículas que são maiores, por exemplo, você tem seres unicelulares que vão fazer isso, inclusive, para se alimentar, né? Seres que são uma célula só. Eles vão fazer isso para se alimentar. Então, vão pegar essas partículas sólidas e vão conseguir colocar ela para dentro. Então, para fazer ela para dentro, vai ser o alimento daquele ser, né? Vai colocar ela para dentro e aí vai formar essa vesícula para passar essa partícula para dentro da célula. E aí, lá dentro da célula, ela vai ser digerida e aí esses nutrientes vão ser absorvidos. Deu para entender? Entendi. Mas isso é como se ela estivesse forçando a entrada do negócio entrando nela, né? Tipo, encobrindo ela, do que se fosse naquela modo normal. Isso, exatamente. Não vai ser uma entrada, porque assim, não vai ser uma entrada natural, né? Assim, a favor de um gradiente de concentração, não é por causa disso, não. É porque aquilo vai precisar entrar para dentro da célula, né? Então, a célula vai passar aquilo para dentro. Por isso que eu falei para vocês não preocuparem muito com a concentração nesses processos mediados por vesícula, porque não é por causa da concentração que ele acontece. Então, ele não acontece nem para manter uma diferença de concentração e ele também não acontece para poder igualar concentrações. Beleza? Mas só é porque determinadas coisas precisam vir para dentro da célula. E aí você tem os tipos, né? Então, você tem, por exemplo, aqui a endocitose, você tem a fagocitose. Então, essa fagocitose vai ser a passagem de partículas sólidas, que geralmente são
maiores, né, para dentro da célula. Então, a célula vai fazer até tá vendo que ela faz, que tem uma elevação aqui, ela chamam pseudópodos, que são, isso significa falsos pés. Ela vai fazer um negocinho assim para ficar mais fácil de formar a vesícula e depois vai passar isso para dentro. E aí aqui dentro, né, essa partícula vai ser digerida. Você tem outro tipo, que é a pinocitose. Quando a gente fala pinocitose, é a passagem de substâncias muito pequenininhas que estão dissolvidas na água. Então, como aquela substância está dissolvida na água, ela vai passar para o lado de dentro e vai passar para o lado de dentro, também formando essa vesícula. E depois você tem a endocitose, que é mediada por receptores. O que é? Você tem alguns receptores na membrana, que são proteínas aqui, que elas vão interagir, então essas proteínas receptores, elas vão interagir com determinadas moléculas. Então, por exemplo, essa molécula aqui que é uma estrelinha, né? Ela encaixa muito bem nesse receptor, e quando ela encaixa lá naquele receptor, ela vai induzir a formação daquela vesícula, e aí vai ter a passagem daquela molécula específica para dentro. Né? No caso aqui, daquelas moléculas que tem vários receptores. Então, isso é importante, né? Você tem alguns receptores que falam assim, o negócio grudou aqui, pode passar para dentro, e aí forma a vesícula, e aquilo passa para dentro da célula. Então, gente, olha só. A gente viu que são vários processos de transporte, né, através da membrana. Por que isso acontece? Porque a gente precisa, uma célula para funcionar, ela precisa muito que as coisas entram e saiam dela, né? Vocês lembram que uma célula, ela está sempre em contato com o meio externo, né? E ela precisa, não é que ela está em contato, ela precisa se comunicar com o meio externo de alguma forma. Então, precisam entrar coisas dentro dela. E essas coisas podem entrar de várias formas, né? As concentrações, elas vão querer se igualar. As concentrações podem se igualar de várias formas. Pode ser pela passagem de soluto, mas também acontece a passagem de solvente, né? Então, tudo isso que tem que acontecer. Não dava para acontecer só uma das coisas, né? Muita coisa tem que entrar para dentro da célula e muita coisa também tem que sair da célula. E aí, é por isso que, na hora de falar de saída, né, a gente falou da endocitose, que a endocitose é quando passa endo para dentro, então, para citose para dentro da célula. A gente também tem aqui, ui, que não quer passar? A gente tem a exocitose. Vocês lembram o que significa exo? Fora, tipo, exterior. Fora, isso. Então, quando é exocitose, significa o transporte para fora da célula. Gente, o processo aqui, é o mesmo. Determinadas coisas que são produzidas dentro da célula, né, e precisam ir para fora da célula, olha só, você tem uma vesícula. Essa vesícula, como ela é formada, gente? Pelos mesmos fosfolipídios da membrana, eles se fundem com muita facilidade na membrana. Então, a vesícula vai chegar lá, quando ela chega na membrana, ela vai se fundir com muita facilidade, e aí, que, né, mesmo tipo de molécula, então ela já vai se fundir e aquilo que está ali vai ser liberado com muita facilidade. Né? Ela não vai ser uma bolsinha que tem uma composição diferente, alguma coisa assim, não. Ela vai ser assim como a membrana, né? Filha dela, não é nem filha dela, ela já foi... Elas formadas da mesma coisa. Então, assim, ela se funde e vira membrana também. Então, tá vendo aqui que ela entrou, olha? Entrou. E aí aqui, se você pegar essa parte aqui, se você esticar, você vai ver que vai ter a membrana de novo, novinha, pronta para
no que vier agora. E aí, gente, esse processo aqui da exocitose, ele vai ser muito importante porque a gente tem a passagem, vai ter produção de determinadas coisas dentro da célula que precisam ir funcionar do lado de fora. E você também tem restos de coisas que precisam ir para fora, que não vão ser mais úteis para a célula, né? Então, que vão ser eliminados. Então, tem que sair da célula. E às vezes não sai em grande quantidade, né? Então, vai essa bolsinha aí, essa vesícula, e ela vai, se funde a membrana, e aquilo vai para o lado de fora da célula. Beleza, gente? Deu para entender? Ficou dúvida? Deu para entender. Deu? Ah, que bom. Gente, então com isso, olha que legal, a gente acaba a matéria de transporte. Então, a gente viu muita coisa de membrana plasmática, né? Foi bastante coisa. Essa matéria ela é super importante, porque ela é super... É uma matéria que dá para explorar muita coisa, né? Então, a gente tem muito exemplo. Então, ó, essa semana, amanhã, a gente faz exercício na monitoria. Então, eu vou separar uns exercícios para a gente fazer sobre esses tipos de transporte, porque tem bastante, tem muita coisa. E vou separar também uns exercícios... A gente termina os exercícios de osmose, porque semana passada ficaram alguns exercícios, né? Então, eles já estão até lá no Drive, mas a gente termina de corrigir, porque osmose é bem importante também. E aí, a gente faz, só que é isso que a gente faz amanhã. Agora, vocês têm aula. Vocês têm aula de que agora? Ah, pode já até chegou. Tô vendo aqui. Que ela tá se conectando. Aí. Agora tá aí. Oi, Polly. Acabamos de acabar aqui, viu? Gente, então, ó, é isso. Um beijo para vocês. Vocês podem me mandar as dúvidas. Amanhã a gente tem monitoria, então vocês podem tirar as dúvidas, mas quem não conseguir ir na aula pode me mandar no WhatsApp, que a gente resolve, viu? A gente faz exercício amanhã. Ei, Polly. Eu falei, acho que eu estava com o microfone desligado, querida. Sumida! Acabou, querida. Eu que amo sumida, na verdade. Tô joia. Ah, os paninhos, não esqueci.